quando nós somamos e subtraímos matrizes, duas matrizes, né, nós vamos gerar uma outra matriz. Se eu multiplicar matrizes, eu também vou gerar uma outra matriz como resultado. Agora, o determinante, que é o que nós vamos ver hoje, ele vai ser um número real, um valor numérico, que nós vamos associar a uma matriz. Okay? Vamos fazer toda a metodologia de resolução e, no final dessa operação, nós vamos encontrar apenas um valor numérico. Qual é a definição que nós temos para determinante? Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Eu vou até colocar essa matriz quadrada em vermelho aqui, você pode grifar aí na sua coxinha também, porque essa definição é importante. Eu só vou poder calcular determinante de uma matriz quadrada, que ela tenha o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Se ela não for quadrada, não tem como calcular o determinante. Pronto. Tá legal? Muito bem. Então, nós vamos ver hoje como calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem, certo? E aí, se é uma matriz de segunda ordem, é porque ela tem duas linhas e duas colunas. E depois nós vamos ver uma regra, que é a regra de Sarri, que é essa aqui, olha, a regra de Sarri, que nos permite calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem. Ok? Então, vamos lá. Vamos verificar, então, como que nós podemos fazer, qual a metodologia de resolução de um determinante de segunda ordem. Então, olha, dada a matriz A, essa aqui é a forma genérica da matriz, e se você observar, cada elemento da matriz tem dois índices. O primeiro índice diz em que linha ele está, o segundo diz em que coluna ele está. Então, esse primeiro elemento aqui, A11, ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse segundo aqui, A12, está na primeira linha e na segunda coluna. Certo? O elemento A21 está na segunda linha, primeira coluna, e o elemento A22 está na segunda linha e segunda coluna. Tá legal? Então, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2. Por quê? Porque ela é quadrada, tem duas linhas e duas colunas. Okay? Então, por definição, temos que o determinante associado a essa matriz de segunda ordem, ou seja, um determinante de segunda ordem é... Então, a matriz, nós vamos representá-la por uma letra maiúscula entre colchetes, certo? Quando nós tivermos aqui o determinante da matriz, nós geralmente vamos colocá-lo aqui entre barras, tá? Mas nesse caso aqui está entre colchetes também, mas como que é a metodologia? Eu tenho que multiplicar nas diagonais aqui. Então, primeiro eu vou multiplicar A11 vezes A22, que é esse termo aqui, primeiro, menos, aqui sempre é menos, ok? Sempre menos, a diagonal contrária, que vai ser A21 vezes A12, ok? Bem simples, hein? Então, agora aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho a matriz A. Eu quero calcular o determinante da matriz A. Deixa eu até colocar aqui como um determinante. Ó. Vou colocar aqui. O determinante da matriz A. Vou fazer até melhor para a gente poder deixar bem distinguido aqui. Eu vou colocar esse determinante na linha de baixo, hein? Então, olha, só para a gente deixar bem separado as informações, vou fazer o seguinte. Em cima está a matriz A. Aqui embaixo, então, eu vou colocar o determinante dessa matriz A. E vou colocar como representação dessa matriz A as barras, ao invés do colchete. Tá? Porque, geralmente, quando a gente está representando o determinante, nós colocamos
entre barras. Então, vou pegar esses termos aqui, copiar aqui para dentro dessas barras aqui. Muito bem. Eu vou botar um igual aqui, ó. Então, a matriz A está representada aqui em cima entre colchete. É uma matriz quadrada de segunda ordem, que tem duas linhas e duas colunas. Na primeira linha, eu tenho os elementos 2, 3. Na segunda linha, eu tenho os elementos 4 e 5. Então, para calcular o determinante, eu tenho que multiplicar na diagonal. Primeiro, eu faço a diagonal principal aqui, que é 2 vezes 5, menos, sempre é menos. Aqui, tanto faz colocar 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, mas vamos colocar 3 vezes 4 para ficar como nós tínhamos colocado anteriormente ali. Tá? Então, aqui, ó, determinante da matriz A, 2 vezes 5, primeiro essa diagonal, menos 3 vezes 4, diagonal contrária. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, menos 3 vezes 4, 12. 10 menos 12, menos 2. Então, menos 2, deixa eu até colocar em vermelho aqui para destacar bem, menos 2 é o determinante da matriz A, cujos elementos são 2, 3, 4 e 5. Ok? Bem simples a de segunda ordem. Agora, a de terceira ordem, que tem 3 linhas e 3 colunas, já é um pouco mais complicada. Mas pela regra de Sarri, ele diz o seguinte, eu tenho aqui, olha, essa matriz A. Ela tem esses elementos na primeira linha, ó. A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. Ok? É importante a gente aprender a identificar e localizar os elementos na matriz. Ok? Então, vamos lá. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. E A33, terceira linha e terceira coluna. Okay? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Pela regra de Sarri, nós temos que repetir as duas primeiras colunas aqui no final, certo? E depois multiplicar nas diagonais. Primeiro eu vou multiplicar da esquerda para a direita as 3 diagonais que eu tenho. Depois eu vou multiplicar da direita para a esquerda as 3 diagonais que eu tenho. Só que as primeiras 3 diagonais eu vou somar aqui. Ok? Botando até em vermelho aqui para a gente destacar. Então, eu vou fazer essa primeira diagonal, multiplicando cada um dos termos, mais a segunda diagonal, multiplicando cada um dos termos, mais a terceira diagonal, multiplicando cada um dos termos. Depois, quando eu fizer a diagonal contrária, eu vou subtrair. Então, menos essa primeira diagonal, da direita para a esquerda, depois menos a segunda diagonal da direita para a esquerda, menos a terceira diagonal da direita para a esquerda. E aí eu vou resolver dentro das diagonais e calcular os valores. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Temos a matriz M aqui. Aqui o determinante de M eu já coloquei entre barras. Já repeti as duas primeiras colunas aqui. Agora nós vamos multiplicar as diagonais. Deixa eu colocar um sinal de igual. Vamos colocar então. A primeira diagonal que eu tenho aqui é 2 vezes 1 vezes 1. Deixa eu abrir um parênteses. 2 vezes 1 vezes 1. Primeira diagonal da esquerda para a direita, ok? Da esquerda para a direita.
mais a segunda diagonal que eu tenho da esquerda para a direita, 2 vezes 2, 3 vezes 2 vezes menos 3, 3 vezes 2 vezes... Colocar o menos 3 entre parênteses, só para ficar um sinal negativo, né? Tá legal? Então, 3 vezes 2 vezes menos 3, mais a terceira diagonal, que é paralela a essa, que é menos 1 vezes 4 vezes 2. Menos 1 vezes 4 vezes 2. Legal? Muito bem, então aí nós fizemos as três primeiras diagonais somando entre parênteses. Agora vamos fazer o contrário. Nós vamos subtrair. Então, vou botar menos e vou abrir um parênteses aqui. Nós vamos multiplicar da direita para a esquerda agora, o sentido contrário. Menos 1 vezes 1 vezes menos 3. Então, menos 1 vezes 1 vezes menos 3. Menos, vou fazer a diagonal agora paralela a ela. 2, 2, 2. 2 vezes 2 vezes 2. Menos a última diagonal paralela, que é 3, 4, 1. 3 vezes 4 vezes 1. Ok? Então, agora eu tenho que resolver dentro desses parênteses aqui. Tá legal? Então, vamos colocar um sinal de igual na próxima linha. Vou colocar aqui, ó, o determinante da matriz N vai ser igual. O primeiro parênteses aqui, 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. No segundo parênteses, eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. Como do lado de fora do parênteses é positivo, mais vezes menos vai ficar menos 18. Então, o terceiro parênteses, menos 1 vezes 4 vezes 2 vai dar menos 8. Isso aí vocês podem estar conferindo comigo. Botei no lugar. Vou botar aqui embaixo. Menos 8. Ok? Eu estou fazendo aqui, vocês vão conferindo comigo. Tá? Muito bem. Então, agora nós temos que fazer menos 1 vezes 1 vezes menos 3. Dentro dos parênteses, o resultado aqui dentro vai dar mais 3. Mas como eu tenho um menos do lado de fora, vai ficar menos 3. Agora vamos para o último, para o segundo aqui. 2 vezes 2 vezes 2, menos 8. Menos 3 vezes 4 vezes 1, 12. Bom, então, aí nós colocamos cada um dos elementos. Certo? O resultado entre parênteses. Deixa eu só verificar. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos operar. Pega a sua calculadora. Ok? Faz o somatório. E confere comigo o resultado. 2, menos 18, menos 8, menos 3, menos 8, menos 12. O resultado, então, do determinante de n, determinante da matriz n, menos 47. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular o determinante da matriz. Certo? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar e colocar esses elementos entre barras. A barra está aqui.
Vou pegar, copiar esses elementos aqui. Colocar aqui dentro. Bem, então, nós vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Pode até tirar esse determinante aqui. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Eu vou anexar uma matriz aqui, porque eu vou precisar de duas colunas. Certo? Deixa eu colocar um aqui que tem uma barra única, para a gente poder organizar aqui. E aqui dentro eu vou colocar duas colunas. Por que duas colunas? Porque eu tenho que repetir essas duas primeiras colunas aqui. Então, eu vou colocar o x, 1. A segunda coluna é 0, 1, 1. Então, 0 e 1. Ok? E aí nós vamos resolver. Da mesma forma que nós resolvemos o exercício número 1 ali. Tá? Esse exemplo número 1. Mesma forma. Então, eu vou botar um sinal de igual e vou multiplicar nas diagonais. Eu vou armar esse primeiro aqui, aí eu vou deixar uns 5 minutos para vocês tentarem resolver o restante do determinante. Tá legal? Então, vamos lá. Olha. Deixa eu abrir o primeiro parênteses. Então, eu vou multiplicar primeiro da esquerda para a direita. 1 vezes 1 vezes 3. Mais 0 vezes 3 vezes 1. 0 vezes 3 vezes 1. Mais menos 1 vezes x vezes 1. Menos 1 vezes x vezes 1. Agora nós vamos fazer a multiplicação no sentido contrário. Tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo, na linha de baixo, para a gente poder separar. Menos, vou abrir o parênteses, vou multiplicar no sentido contrário agora, da direita para a esquerda. Menos 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 1. Menos a última diagonal paralela, que vai ser 0 vezes x vezes 3. 0 vezes x vezes 3. Legal? Muito bem. Então, vou dar uns 5 minutinhos para vocês terminarem de resolver dentro dos parênteses e calcular o valor do x. Quando você resolve aqui dentro dos parênteses, vai te dar uma expressão. Você vai colocar essa expressão igual a zero, como está pedindo aqui no início, e vai calcular o valor do x. Então, é o seguinte, vamos resolver aqui. O primeiro parênteses, 1 vezes 1 vezes 3, deu 3. Ok? Esse segundo aqui, 0 vezes 3 vezes 1 vai dar 0. Eu vou colocar só um mais 0 aqui para a gente organizar, né? Esse terceiro parênteses, menos 1 vezes x vezes 1, vai dar menos x. Aqui, nesse quarto parênteses, nós temos menos 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar menos 1. Mas como eu tenho um menos do lado de fora do parênteses, menos vezes menos vai dar mais. Então, mais 1. No quinto parênteses, vai dar mais 3 dentro do parênteses. Como tem menos do lado de fora, menos 3. E, por fim, 0 vezes x vezes 3 vai dar 0. Mas vamos colocar menos 0 só para a gente organizar ali. Ok? Então, é isso que nós temos aqui. Com isso, nós vamos resolver esse determinante primeiro. Então, olha, esse 3 menos 3 vai dar 0.
O que sobrou aqui, então, nessa expressão foi menos x mais 1 é o determinante. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Já calculamos o determinante, que deu essa expressão aqui, menos x mais 1, mas ele pede que a gente coloque a expressão igual a zero. Então, nós vamos vir para a próxima linha aqui, vamos colocar menos x mais 1 igual a zero. Vou colocar em preto para a gente poder organizar direitinho. Aí. Ok? Então, nós resolvemos o determinante. Esse determinante resultou numa expressão que foi menos x mais 1. Agora, eu tenho que pegar essa expressão e igualar a zero, porque aqui em cima pedia que o determinante fosse igual a zero. Tá legal? Muito bem. Resolvendo essa equação aqui, é uma equação de primeiro grau, né? Então, menos x vai ser igual, é mais 1, vai para o segundo membro, menos 1. Como os dois termos, como o x, claro, está negativo, nós temos que multiplicar por menos 1, porque o x sempre tem que ser positivo. Mas quando eu faço essa multiplicação, eu vou trocar o sinal dos dois termos. O menos x vai ficar mais x, e o menos 1 vai ficar 1. Ok? Vou só colocar esse x no início aqui. Então, o nosso resultado, ele pedia o valor do x foi igual a 1.